Olá pessoal, eu estou gravando nesse momento esse vídeo porque eu fiz uma tentativa de fazer a transmissão ao vivo pelo canal, pelo Viveca, pelo nosso canal, e tive um problema com o YouTube, então a gente não pôde transmitir. Bem, então eu achei melhor a gente gravar o conteúdo do segundo vídeo e aí eu postar para vocês. Hoje a gente vai falar o seguinte: no nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre o que é o Dakshina Tantra, sobre a transmissão desse conhecimento através de mestre e discípulo, né? Falamos que todas as pessoas podem praticar, desde que tenham orientação de um professor adequado. Pois bem, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o prana, né? Os mestres tântricos sabiam e deixaram para nós o conhecimento de que tudo que existe tem uma base de sustentação e uma mesma energia chamada prana. Ou seja, o prana, ele é a energia da vida. Ou seja, toda a vida, toda a natureza, ela é permeada e sustentada pelo prana. E o prana, ele vai ter uma grande variação das suas funções de acordo com o seu nível de vibração física, psíquica, emocional e mental, tanto em nós, seres humanos, quanto em toda a natureza. Isso quer dizer o quê? Se a gente for observar a natureza à nossa volta, a gente vai ver que as substâncias, as coisas, têm características diferentes, têm densidades diferentes, ou seja, depende muito do nível de vibração de cada coisa, né? O algodão tem um peso, é leve, o chumbo tem um outro peso, é muito pesado, né? Então tudo depende da qualidade, do tipo de energia e da vibração, da vibração, do padrão vibracional da energia de cada um desses materiais. Como seria isso no nosso próprio corpo? No nosso próprio corpo, o prana é aquilo que mantém a nossa vida. E a gente capta o prana através da respiração, processa o prana no nosso corpo, né? E depois também a gente também coloca esse prana para fora através da respiração. E como é que é essa coisa das funções do prana no corpo, né? E na natureza? Por exemplo, um exemplo simples e prático disso é que se a gente observar o corpo humano, ele tem vários órgãos diferentes. E os órgãos da gente, eles não precisam pensar para cumprir a sua função. O fígado cumpre a sua função sem que você precise pensar e ordenar ao fígado que trabalhe, né? O estômago digere sem que você precise ordenar ao estômago que ele faça a digestão, né? O coração bate sem que você precise ordenar que ele bate. É como se cada órgão tivesse uma consciência própria, né? E cada órgão desse é movido pelo prana. Então, para que os órgãos funcionem, é preciso que haja energia. Para que a visão funcione, é preciso que haja um prana que faça com que a visão funcione. Para que a audição funcione, é preciso que haja um tipo de prana para que a audição possa funcionar. Para que o olfato funcione, existe um outro tipo de prana para que isso aconteça, né? Para que a sua mão se mova, para que a sua voz saia. Então, o prana é essa energia da vida. E, como eu já tinha dito, os mestres dizem que o prana permeia tudo, ou seja, a base de todas as coisas, de toda a vida, é o prana. Então, tudo que existe, as coisas, os objetos, os animais, nós, na verdade, temos como base a mesma energia. E olha que interessante, se a gente tem como base a mesma energia, a gente pode dizer que, na verdade, a gente não está separado um do outro, né? Porque se o prana permeia tudo e essa energia é uma só em todo o universo, quer dizer que todos nós, que todas as coisas existentes, somos um, né? Ou seja, existe uma unidade, apesar de nós vivermos num mundo que nós chamamos de dual, ou seja, um mundo de dualidades, né? Então, como eu ia dizendo, se nós pensarmos a partir dessa visão, a gente pode dizer que nós não somos separados da natureza e que a base que nos sustenta é a mesma. Isso nos traz uma ideia de unidade em um mundo
que funciona através da dualidade. O que seria esse mundo que funciona através da dualidade? Se a gente for perceber, tudo que existe no mundo, existe um lado oposto das energias básicas que compõem o ser humano, né, e a vida, né, ou yin e yang, mas você tem o feio e o bonito, o alto e o baixo, o claro e o escuro, né, o gosto e o não gosto. Então, para tudo existe uma outra face, né? E toda a nossa linguagem é baseada nessa dualidade. Ou seja, ter essa consciência de unidade no mundo é uma coisa bem difícil, porque a nossa mente funciona de forma dual, né? A gente está sempre achando que a gente está separado do outro, que a gente está separado das coisas, que a gente está separado da natureza, quando na verdade aquilo que nos move e aquilo que nos dá origem tem a mesma origem. Ou seja, para o Tantra, todos nós somos uma coisa só, uma só unidade, um só ser, né? Eu vou explicar isso com mais calma à medida que a gente for avançando, mas no momento isso já dá para entender, né? Então, a gente funciona através do prana, né? O prana, ele pode ter essas duas polaridades, de uma energia que tem uma polaridade masculina e feminina. As características masculinas da personalidade estão ligadas mais à objetividade, estão ligadas mais à força, né, ao homem, ao lado, né, aquela determinação. As características femininas estão mais ligadas à sensibilidade, né, a esse lado mais sensível, mais da sutileza, né? E a gente precisa, na verdade, desenvolver as duas coisas em equilíbrio para que tenhamos uma personalidade equilibrada. E como é que a gente vai trabalhar com isso dentro do yoga? Como é que o Dakshina Tantra vai agir para a gente, como é que isso funciona no ser humano? Pois bem, a gente nasce, né? Uma criança nasce, e durante a nossa vida a gente vive em determinados ambientes. Geralmente esses ambientes é aquilo que vai moldar o tipo, a gente já nasce com determinadas tendências, mas o ambiente é o que vai moldar o nosso tipo de personalidade. Então algumas pessoas vão ser mais mandonas, algumas pessoas vão ser mais sensíveis, algumas pessoas vão ser mais tímidas, algumas pessoas vão ser mais travadas para falar, né? Não vão conseguir se comunicar. Outras pessoas vão falar em excesso, vão ser hiperfalantes. Outras pessoas vão ter uma estima baixa, ou seja, vão se achar inferiores. Outras pessoas vão se achar melhores do que os outros. Tudo isso vai depender do histórico de cada um e de que caminho aquela pessoa achou no mundo para sobreviver. Esses caminhos vão desenvolver essas características de personalidade que geralmente vão demarcar os equilíbrios e os desequilíbrios de cada pessoa. E como é que a gente vai trabalhar isso em Dakshina Tantra? Bom, a prática do Dakshina Tantra, do Yoga, né, dentro dessa perspectiva, ela vai servir para, através das práticas, a gente primeiro detectar as características e o perfil da pessoa, né? E através da detecção dessa característica, desse perfil, que é feita por um professor qualificado, que estudou, que recebeu toda essa informação de outros professores, aonde ele identifica as características marcantes da personalidade de uma pessoa. E através dessas características marcantes, ele vai perceber os equilíbrios e desequilíbrios, e dentro disso, da metodologia, vai direcionar a pessoa para fazer um conjunto de práticas relacionadas àquelas necessidades individuais. Ou seja, a gente tem uma metodologia, são séries de práticas que vão incluir respirações, meditações, visualizações, exercícios psicofísicos, exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios, né? Tudo numa combinação preparada para atingir um determinado objetivo. E para que essa combinação possa surtir efeito, é necessário que ela seja repetida e que ela seja feita de forma gradual. Ou seja, esse trabalho começa de forma superficial,
numa camada mais da superfície, e depois a gente vai aprofundando esse trabalho e procurando trabalhar primeiro as coisas que estão mais aparentes e, com o tempo, trabalhar aquelas características ou aqueles desequilíbrios que estão mais arraigados na nossa personalidade. E não tem um tempo preciso para isso, vai depender muito da resposta de cada um, e alguns problemas são tão profundos, vêm de uma origem tão profunda na nossa personalidade, que às vezes levam uma vida inteira para ser trabalhados. Mas há como amenizá-los, como melhorá-los, né? E é preciso a gente ter determinação para enfrentar esses obstáculos e enfrentar as nossas dificuldades. E nisso o professor vai ter um papel fundamental, que é ser aquela pessoa que vai escutar as reações do aluno, o que ele começa a sentir a partir da prática, quais as reações que ele começa a ter. Então é muito importante que você, aluno, reporte ao professor aquilo que passa com você a partir da prática. O que aconteceu, como é que você está se comportando, depois que começou a prática, se vieram sintomas, se o comportamento mudou, se está se sentindo melhor, se deu vontade de chorar, se deu raiva, se deu tristeza, e uma série de outras coisas que podem acontecer, né? Se faltou sono. Então, a gente vai poder fazer um trabalho direcionado a partir desse feedback que o aluno dá, e a gente vai poder ir modificando essa prática dentro da metodologia, fazendo com que esse trabalho vá avançando aos poucos, né? E isso requer que a gente possa realmente se dedicar à prática do yoga, né? Por quê? Porque como esse é um trabalho progressivo, um trabalho de autoadministração, um trabalho de autocrescimento, não é um trabalho feito de uma hora para outra, que necessita de um esforço do praticante e da confiança dele no professor. E, é claro, de um bom professor para orientar. Então, eu acho que já dá para entender como é que a prática de yoga vai entrar nessa perspectiva. E a gente, no próximo vídeo, vai falar sobre quais são as ferramentas do yoga nessa prática e o que representa cada uma delas. Então, a gente vai falar especificamente de cada uma, o que elas são e como elas são utilizadas. Então, muito obrigado por vocês assistirem mais esse segundo vídeo, e eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar justamente de quais são as ferramentas do yoga, o que são essas ferramentas e como elas são utilizadas na prática. Um grande abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado. Bem-vindos ao Viveka, canal do Tantra Yoga. Hariom.